Transformações de Lorentz. Como seria a forma das transformações de Galileu no contexto da relatividade especial? Ou seja, se o tempo é relativo, como vimos, como que a gente relaciona intervalos de tempo medidos em diferentes referenciais inerciais e as posições? Vemos de tudo isso nas transformações de Lorentz, essas fórmulas aqui. Perceba aqui que o novo x, a nova posição em x, vai ser x menos v vezes t sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, que o c é a velocidade da luz, né? O y' continua sendo y, z' continua sendo z, e o t' passa a ser t menos v sobre c ao quadrado vezes x, né? Sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. É bom salientar que, para demonstrar as transformações, usa-se argumentos matemáticos mais sofisticados que vão estar somente em livros de nível universitário. Então a gente não vai demonstrar nenhuma dessas transformações de Lorentz. A gente percebe que para baixas velocidades, que é indicado dessa forma aqui, V é muito menor que C, o termo V sobre C é desprezado das equações. Então, as transformações de Lorentz coincidem com as transformações de Galileu, beleza? Então, se a gente tem uma velocidade baixa, uma velocidade muito menor que a da luz, só basta a mecânica clássica, a mecânica newtoniana para explicar os eventos. Só que essa mecânica falha quando a gente analisa velocidades muito altas. E como consequência dessas transformações de Lorentz, temos duas imediatas: contração de comprimentos e dilatação do tempo. Então, um corpo se move tão rápido que ele é capaz de dilatar o tempo. Essa contração de comprimentos, beleza? E vamos considerar uma régua que se move junto com o referencial em verde. O referencial em verde é essa daqui, ó. Esse gráfico aqui. Esse é o referencial se movimentando para lá. Uma velocidade V aqui. Das transformações de Lorentz, a gente tem x1' igual a x1 menos vt1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Não vou ficar falando disso, das contas. Substitui x1 e x2 lá no x das transformações de Lorentz. Agora, se a gente fizer x2' menos x1' e considerar t1 igual a t2, porque lá no sistema Pareto x1 e x2 foram medidos no mesmo instante, beleza? Então a gente vai ter essa coisinha aqui, fazendo todas as contas. Agora, chamando x2' menos x1' igual a L', vamos chamar. Agora, se a gente chamar L' de x2' menos x1', é o comprimento da régua no referencial em verde, ou o comprimento próprio da régua, e x2 menos x1 igual a L, que é o comprimento da régua no referencial em preto, então a gente vai ter isso aqui. O comprimento da régua novo, vamos dizer assim, é igual a L sobre 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Beleza? Então isso quer dizer que o comprimento L é igual ao comprimento L', né? No referencial em verde, vezes a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Isso é uma contração de comprimento. Agora, percebam que se essa régua estiver em movimento, quer dizer V diferente de zero, o L vai ser sempre menor que a L'. Então vamos ter uma contração. É como se a régua tivesse o comprimento reduzido. Uma contração. Por conta da velocidade ser alto bastante para isso. Desta expressão, a gente conclui que o comprimento de um corpo é máximo quando medido em repouso em relação ao observador. Quando ele se move com uma velocidade v relativa ao observador, seu comprimento medido contrai-se na direção do seu movimento pelo fator raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, enquanto as dimensões perpendiculares à direção do movimento não são afetadas. É importante ressaltar que não há uma contração real do comprimento física. Ele continua o mesmo. O que muda é sua medida quando feita de referenciais diferentes.
Por exemplo, suponha que uma nave alienígena passe em paralelo à plataforma de uma estação orbital de 100 metros de comprimento com velocidade de 2,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, quer dizer, 2/3 da velocidade da luz. Durante a passagem, em determinado instante, um observador O na plataforma verifica que as extremidades dianteira e traseira da nave coincidem exatamente com as extremidades da plataforma 1. Determinem o tempo gasto a partir desse instante, medido pelo observador O, para a nave abandonar toda a plataforma. B. Comprimento de repouso da nave. C. O comprimento da plataforma para o alienígena O', viajando na nave. Vamos resolver isso. Galera, isso aqui é um problema de cinemática, né? Então, se você considerar o comprimento 100 metros, né, e a velocidade 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, vocês vão ter que o tempo é o comprimento dividido pela velocidade, porque velocidade é o comprimento dividido pelo tempo, né? O comprimento seria o deslocamento, porque passa pela estação, né? Passa ao longo dessa estação, né? É o deslocamento, a distância percorrida, né? Então, 100 metros dividido por 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, metro aqui com metro aqui corta, então vai ficar 10 ao quadrado sobre 2 vezes 10 elevado a 8 segundos. O resultado é em segundos, porque o tempo é em segundos. Agora, 10 ao quadrado aqui em cima e 10 elevado a 8 embaixo, né? Aqui seria 1 por 2 dá 0,5. Agora, 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 8, copio 10, que é a base, subtrai os expoentes, 2 menos 8 dá menos 6. E aqui meio vezes 10 é menos 6. Agora, para você colocar em notação científica, anda uma casa à direita aqui, 5, né? E tira um expoente aqui, vai ficar menos 7. Subtrai em 1 expoente, menos 6, menos 1 é menos 7. Então, vamos ter 5 vezes 10 elevado a menos 7 segundos. B. Comprimento do repouso será o comprimento próprio, que é o L', porque o observador O está medindo o comprimento L, já contraído pelo efeito relativístico. Como a gente sabe, né? L é igual a L' vezes a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, né? Portanto, L' é igual a L sobre a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Substituindo na fórmula, agora a gente tem que achar o comprimento próprio, né, que é o comprimento do repouso da nave. Substitui o L por 100, substitui a velocidade, faz toda a continha que você já deve saber, né? Propriedade de potenciação, faz a raiz quadrada. Raiz quadrada de 5 no 11 é aproximadamente 0,745. Portanto, o resultado é aproximadamente 134 metros. O comprimento aumentou bastante, né? Que é um comprimento maior, né, como se esperava, né? Depois do movimento, o comprimento é diminuído. Item C. Neste caso, o alienígena no ponto O' verá a plataforma contraída do comprimento de repouso L' igual a 100 metros. A gente vai ver em quanto que contrai essa plataforma, né? Então, L' é 100 metros. Assim, substituindo na fórmula, vamos ter um comprimento de 75 metros aproximadamente. Agora vamos para o tópico de dilatação do tempo. Considere o mesmo exemplo da nave alienígena. Se o alienígena O' quisesse medir o tempo em que a nave gasta para passar pelo observador O que está na plataforma, ele mediria ΔT igual a L' sobre V, né? É o comprimento próprio. L' nesse caso vai de 134. L' nesse caso vai valer 134 metros, como a gente calculou, e o V é a velocidade da nave. Por outro lado, se o observador O quisesse fazer essa medida, o valor obtido seria ΔT' igual a L sobre V, que é a dilatação do tempo. ΔT' é o tempo próprio, porque o observador pode obter com um único cronômetro. L, nesse caso, é o comprimento contraído do trem, que é 100 metros. Dessas duas equações, a gente tem ΔT' igual a ΔT' sobre ΔT igual a L sobre L'. Quer dizer, tem uma espécie de proporção.
como L' sobre como L sobre L' é igual a raiz quadrada de U menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, substituindo, vamos ter ΔT igual a ΔT' sobre raiz quadrada de U menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, a fórmula da dilatação do tempo. Perceba que para todo corpo em movimento, o ΔT vai ser sempre maior que ΔT'. Beleza? O relógio avança com a máxima velocidade quando está em repouso em relação ao observador. Quando se move com uma velocidade v relativa ao observador, a sua velocidade de avanço é diminuída pelo fator raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. O segundo exemplo é o paradoxo dos gêmeos. Suponha que o homem tem um irmão gêmeo que é astronauta, ambos têm 40 anos de idade. Tal astronauta é convidado para uma missão da NASA, que é a Agência Espacial Americana, na qual irá explorar um novo planeta descoberto. Tal viagem é realizada numa nave que se move a uma velocidade de 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O tempo gasto na viagem cronometrada pela NASA foi de 10 anos. A pergunta: quando o astronauta voltar, sua idade será a mesma que a do seu irmão? Vemos isso na próxima parte da videoaula.